A temporada final de Round 6 mostrou a conclusão da história do Jihan. Mostrou também como que ele impactou para sempre a vida do frontman e também cravou qual que será o futuro dos jogos na Coreia. Mas, infelizmente, também revelou uma das piores coisas da globalização. Coisas ruins também são exportadas. E a aparição da Cate Blanchett nos segundos finais do episódio final deixa claro, a versão americana de Round 6 vai acontecer. E aqui nesse vídeo nós vamos comentar e explicar a temporada como um todo e discutir também aquele final controverso. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar da temporada final de Round 6, ou pelo menos da temporada final da versão coreana da série. Se você está chegando no meu canal através desse vídeo, meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes e eu pretendo postar ainda mais vídeos sobre Round 6, comentando detalhes que talvez passaram despercebidos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal agora se você não está inscrito e ativar o sino de notificação também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você já me segue por aqui, considere me seguir no Instagram também, que assim você também acompanha o conteúdo que eu levo para lá. A segunda e a terceira temporada de Round 6 mostraram pra gente a edição número 37 dos jogos. Na segunda temporada, a gente assistiu os 3 primeiros jogos e os 3 últimos jogos ficaram agora para essa terceira. Então, recapitulando, os jogos dessa edição começaram com o Batatinha Frita 1, 2, 3. Depois eles tiveram que fazer aquele pentathlon, que eles tiveram que realizar várias atividades, né? Jogar peão, acertar uma pedra, jogar um monte de pedrinha para cima e depois segurar, fazer toda aquela atividade em grupo. O terceiro jogo foi o do carrossel, que eles precisavam correr ali e entrar naqueles quartos com o número correto de jogadores, né? E o quarto jogo já foi aqui nessa temporada, que foi o jogo do esconde-esconde. Eles foram divididos em 2 grupos e os vermelhos precisavam matar os azuis para passar para a próxima fase e os azuis só precisavam sobreviver para passar. O quinto jogo foi o de pular corda nas alturas, onde a gente viu que a boneca do Batatinha Frita 1, 2, 3 ganhou ali um amiguinho para brincar, e o último jogo foi também o jogo da Lula, assim como a gente viu na primeira temporada, só que aqui foi nas alturas. E assim como lá na primeira temporada, apenas uma pessoa saiu vencedora dessa edição dos jogos. E eu tô vendo muita gente na internet reclamar desse final, mas o final do Jihan especificamente eu gostei. Porque eu já esperava que ele fosse morrer. Na verdade, eu ia ficar bravo se ele sobrevivesse de novo. Porque passar por esses jogos 2 vezes e vencer 2 vezes, tipo, qual a probabilidade, sabe? Seria uma coisa muito fora da realidade. Então eu já esperava que ele fosse morrer, mas a forma como isso aconteceu me surpreendeu. Então eu achei isso muito legal, mas teve muita coisa estranha na temporada assim. E o episódio final, principalmente, eu achei um episódio muito apressado. Parece que eles quiseram finalizar tudo só para introduzir que o Round 6 versão americana estava chegando. Mas vamos lá, no quarto jogo, os 60 sobreviventes da rebelião do Jihan foram divididos em 2 grupos, o grupo vermelho e o grupo azul. E a regra do jogo era simples. Eles iriam brincar de esconde-esconde. Os vermelhos teriam que caçar e matar alguém dos azuis para passar para a próxima fase, eles iriam procurar, e os azuis, tudo o que precisavam fazer para passar para a próxima fase era sobreviver, eles iriam se esconder. Uma curiosidade é que, diferente do jogo da bola de gude lá na primeira temporada e do jogo, né, do pentathlon, que foi na segunda temporada, aqui nesse jogo foi dado a eles a opção de mudar de grupo se eles quisessem. Então, se você não tem estômago para matar uma pessoa sangue frio, o melhor para você seria escolher o colete azul, porque assim você só precisaria se esconder. E você ainda teria um tempo, né? Um tempo ali que deram para o time azul se esconder antes do time vermelho entrar. E sendo azul, nada te impede de lutar pela própria vida caso algum vermelho te encontre. Então, assim, a única vantagem que a galera de vermelho tinha era que eles estavam armados com facas. Então, se o vermelho perde a faca, ele perde toda a vantagem que ele tem. E essa rodada dos jogos eu achei interessante, mas uma coisa me incomodou, que foi o comportamento do Jihan. O Jihan é, de longe, a pessoa mais altruísta dessa série. A pessoa que tem o melhor coração. A pessoa que pensa sempre no bem-estar de todo mundo, inclusive no bem-estar das pessoas que não merecem que ele se preocupe com elas. Então ele sair nessa sede de vingança, colocando toda a culpa da falha da rebelião no jogador 388, não parece muito uma coisa que ele faria, sabe? Cara, na segunda temporada, ele se aliou com pessoas que tinham ameaçado cortar o dedo dele fora
porque ele estava devendo dinheiro. Ele voltou para os jogos, né, arriscou a sua própria vida para tentar provar para todo mundo que eles são mais do que peões, né, eles são mais do que cavalos em uma peça de tabuleiro. Eles são pessoas. Então essa raiva descontrolada que ele sentiu pelo jogador 388, para mim ficou muito fora de tom. Mas enfim, eu gostei que a chata da bruxa já morreu aqui nessa rodada dos jogos e a gente não precisou aturar ela nos próximos jogos, e fiquei triste pela morte da jogadora 120, porque ela tinha encontrado a saída, mas ela voltou para resgatar lá a senhorinha e a ex-grávida e acabou morrendo. Mas a jogadora 222 deu à luz durante esse jogo e isso abalou as estruturas de todos os próximos jogos. No quinto jogo, eles precisavam pular corda e eu estava muito ansioso para saber qual que seria o quinto jogo, porque lá na primeira temporada, o quinto jogo foi o jogo mais legal para mim, que foi aquele jogo que eles precisavam passar por aquela ponte de vidro. Então eu já imaginava que poderia ter alguma coisa relacionada à altura aqui nesse jogo, porque até então não tinha tido, e foi um jogo até que legal, mas assim, o jogo da ponte de vidro foi muito mais legal. E eu achei esse jogo fácil, porque era só pular corda. Se você já pulou corda nessa infância, esse jogo não ia ser difícil para você. A não ser, é claro, que você estivesse com o seu pé quebrado e não conseguisse pular, mas se você estivesse, sabe, sei lá, perfeitamente bem fisicamente, seria muito tranquilo. É só ir pulando e ir avançando. Vai pulando e ir avançando. E eu acho que até os idealizadores dos jogos acharam esse jogo fácil demais porque eles colocaram ali uma dificuldade, né? No meio da ponte tinha um pedaço ali faltando que era para dificultar o avanço dos jogadores. E aqui a jogadora 222 cometeu um erro fatal. Ela resolveu levar a criança para a arena, porque antes ela tinha parado, ela ia deixar a criança no dormitório, mas a menininha chorou e ela pegou e levou, e depois disso não tem mais volta. Uma vez na arena, ela se tornou uma jogadora. Quem está no jogo é um jogador. Se a menininha tivesse ficado no dormitório, essa menininha estaria a salvo. A própria mãe colocou a vida da filha em risco ao colocar um alvo nela, né, fazendo os VIPs prestarem atenção nela. Bem, o Ji-Han salvou a criança, mas com o pé quebrado não tinha mesmo como ela passar por essa prova e aí ela acabou morrendo. E aí nós chegamos na minha grande decepção da temporada, porque a temporada como um todo eu gostei. Eu achei os jogos criativos, eu achei os personagens carismáticos, eu achei a interação ali entre eles uma parada bem legal, mas o que eu tava esperando ver mais aqui nessa temporada final era o reencontro do Ji-Han com o Frontman, agora sabendo que o Frontman era o jogador número 1 anteriormente, e esse encontro me decepcionou, sabe? Essa interação deles eu achei pobre. E sim, eu achei interessante a conversa que eles tiveram, mas eu esperava uma cena mais emocionante, eu esperava uma reação mais emocional do Ji-Han e do Frontman também, por conta de tudo que eles passaram lá na segunda temporada. A gente acaba descobrindo como que o In-Ho venceu a sua edição dos jogos, né? Ele acabou matando todos os outros competidores enquanto esses competidores estavam dormindo, e assim ele saiu de lá com todo o dinheiro. Após participar dos jogos, o In-Ho ele perdeu a crença na humanidade. Ele não acredita que a humanidade possa ser salva, ele acredita que todo ser humano ele é corruptível, dadas as devidas circunstâncias, e toda rodada desse jogo vem mostrando pra ele que ele estava certo. Desde o filho saindo correndo e abandonando a mãe lá no jogo do carrossel para se salvar, até os caras querendo matar o bebê no dormitório porque achavam injusto ter que dividir aquele tanto de dinheiro com uma bebê. Sem falar em todas as vezes que continuar jogando venceu as votações. O In-Ho, ele só consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, sabendo de toda a monstruosidade que ele está promovendo, porque ele acredita que todos os seres humanos são corruptíveis. Então, ele vendo ali, né, o Ji-Han sendo meio que diferente dele, ele quis colocar o cara sob pressão porque ele sabia que o cara ia se corromper em alguma hora. E ele deu pro Ji-Han a opção mais óbvia. Todos aqueles caras querem matar você, então você pode ou matar todos eles agora, essa noite, e salvar a sua vida e a vida da bebê, ou você pode arriscar a sua vida e a vida da bebê nos jogos do dia seguinte. Mas tem uma diferença muito grande entre você matar uma pessoa em legítima defesa ali, né, para salvar a própria vida numa luta, e você matar uma pessoa dormindo a sangue frio. E o Ji-Han, mesmo tentado, ele não fez isso. Porque, assim como a visão da jogadora 67 lá da primeira temporada lembrou a ele, ele não é essa pessoa. E esse foi o primeiro tapa na cara que o Ji-Han deu no Frontman. E nisso, os 9 sobreviventes chegam no jogo final, que é o jogo da Lula nas alturas. Tem ali 3 totens, um quadrado, um triângulo e um círculo, e cada totem representa uma fase. E em cada uma dessas fases, um jogador precisa ser eliminado para que todos os outros passem para a próxima. E agora que a jogadora 222 colocou um alvo na sua filha, a sua filha se torna
uma jogadora e assume o número que a sua mãe usava anteriormente. E uma coisa que eu não gostei também, que me pegou de surpresa nesse jogo, foi o comportamento do jogador 333, porque até então eu achava ele um personagem na zona cinza, um personagem que tem um senso de autopreservação muito grande, mas que desde a segunda temporada parecia que ele se importava com a mãe do seu filho, né, e consequentemente com a criança que estava na barriga também. Então, inicialmente, eu estava achando genial o plano dele de se fingir de amigo dos caras, fingir se aliar a eles ali para tentar defender a filha, só que de dentro do grupo inimigo, mas depois o cara virou simplesmente um super vilão da temporada. Eu fiquei, cara, tá esquisito. Tanto que ele, na temporada passada, ele votou várias vezes no X para terminar o jogo e assim ele conseguir salvar a vida da menina, né, da jogadora 222, da criança que estava na barriga dela. Ao longo da segunda temporada e nessa terceira temporada também, ele tentou ali protegê-la, né, ele estava sempre perto, inclusive no jogo do esconde-esconde, que ele estava saindo matando todo mundo à torta e à direito, ele entrou ali na sala, ele viu ela e depois ele saiu, ele não deixou ninguém entrar, ele fez de tudo para salvar a vida dela, então eu achava que ele era um personagem na zona cinza. Ele não prestava, mas ele tinha sentimentos. Mas depois que eu percebi que ele estava pretendendo matar a recém-nascida, a própria filha, só pra garantir que ele iria ficar com o prêmio final todo só pra ele, eu fiquei, quê? Eu estranhei, porque do nada o cara vira um super vilão. Eu acho que um comportamento coerente desse personagem seria resgatar a filha do Ji-Han e tentar matar o Ji-Han, ou tentar fazer o Ji-Han, sei lá, se sacrificar por ele e pela filha, que ele ama muito a filha, e que ele queria criar a filha, sei lá, dar um jeito de matar o Ji-Han e ficar com a filha. Quando ele ameaçou jogar a menina lá embaixo, eu falei, cara, tá estranho isso aí. Então, assim, essa mudança brusca de comportamento dele, de um personagem pra zona cinza pro super vilão da terceira temporada, foi uma coisa que eu não gostei. Mas a morte do Ji-Han eu gostei, tá? O Ji-Han, ele é de longe o personagem mais altruísta dessa série. Ele é um personagem que mais tem coração. Desde a temporada passada, ele tá tentando, rodada a rodada, interromper esses jogos para salvar a vida dessas pessoas que nem merecem esse esforço dele. E ele tá tentando a todo tempo mostrar para as pessoas e mostrar para os idealizadores dos jogos, pro frontman em específico, que a humanidade tem sim salvação. Então eu gostei da morte dele, porque aquele último momento foi um grande tapa que ele deu na cara do frontman. O Ji-Han deu 2 tapas na cara dele. O primeiro foi quando ele se recusou a matar aquelas pessoas enquanto elas estavam dormindo. E o segundo grande tapa na cara que ele deu no frontman foi quando ele abriu a mão da própria vida em prol de salvar a vida de uma criança que até então ele nem conhecia, que ele tinha acabado de conhecer e que ele não tinha nenhuma conexão emocional com a mãe antes. Uma criança representa inocência, representa virtude, representa o futuro da humanidade. E ao decidir se atirar lá de cima, o Ji-Han mostrou pro frontman que nem todo mundo teria tomado a decisão que ele tomou lá atrás. E isso quebrou o frontman, porque o que faz o frontman dormir em paz todo dia à noite é saber que ninguém presta, é saber que todo mundo, dado as circunstâncias certas, tomaria a mesma decisão monstruosa que ele tomou lá atrás. E ele está testemunhando aqui que nem todo mundo faria isso. Ele está testemunhando uma pessoa fazer diferente. E isso meio que deixou ele sem rumo. Tanto que ele honrou o último desejo do Jin-Hoon em vida e salvou a vida daquela criança, e ele ainda foi visitar a filha do Ji-Han nos Estados Unidos e levou para ela o dinheiro que o Ji-Han tinha ganhado na outra edição dos jogos, garantindo assim o futuro da filha, o motivo pelo qual o Ji-Han entrou nos jogos em primeiro lugar. E de certa forma, o Ji-Han conseguiu concluir a sua missão, porque por causa dele, os jogos na Coreia terminaram. A série dá a entender que uma vez que a autoridade descobriu os jogos e descobriu o paradeiro da ilha, uma vez que aquela ilha e os registros foram explodidos, destruídos, os jogos também foram. O frontman fugiu, os VIPs fugiram, os documentos foram destruídos, mas os rastros dos jogos ainda estão ali. Tem muitas testemunhas que agora sabem que aquilo aconteceu. O jogador 246 é uma delas. Ele conseguiu sobreviver aos jogos. Ele encontrou a polícia, né? Ele encontrou ali a guarda costeira, ele deu o seu testemunho e ele conseguiu se reencontrar com a sua filha, que agora está bem de saúde. Ele foi o grande vencedor desses jogos, para falar a verdade. E o próprio Jung-ho também é uma testemunha. Agora, as autoridades não podem mais ignorar todas as alegações que ele vem fazendo durante todos esses anos. O fim da ilha de Round 6 representa o fim dos jogos na Coreia. Mas se você achou que esses jogos só existiam ali, você está muito enganado, porque um reality show, quando ele faz sucesso, o que acontece com ele? Sim, ele é exportado. E a cena final da série mostrou a Cate Blanchett nos Estados Unidos como recrutadora dos jogos, ou seja, a versão Round 6 Estados Unidos está confirmada e a gente deve ver esse spin-off aí muito em breve. Outra história, outros personagens, outros jogos. Uma versão de Round 6
passando nos Estados Unidos mesmo com a cultura americana, então eu acho que essa é uma ideia interessante, tá? Eu acho que eu tô ansioso para assistir essa também. Agora, um personagem que foi completamente inútil nas temporadas 2 e 3 foi o Jun-Ho, né? O cara ficou anos denunciando as coisas que aconteciam na ilha, ele ficou anos procurando a ilha, ele ficou anos velejando, mapeando, visitando um monte de ilha para tentar entender onde que aconteciam os tais jogos. Perdeu todos os amigos dele nessa jornada, conseguiu encontrar a ilha e entrou na ilha, mesmo com uma bomba ali dizendo que tudo ia explodir em 30 minutos. Ele entrou ali no quartel-general dos jogos, ele deu um tiro numa TV, ele deu um tiro no espelho, ele olhou pra cara do irmão dele e acabou. Ele fez tudo isso para encontrar o irmão dele e quando encontrou, foi só isso que aconteceu. Eles não tiveram nenhum confronto, eles não tiveram nenhuma conversa. Sério? É claro que o Eun-Ho se afastar do irmão e preferir não ter contato é mais uma prova que tem ali ainda um resquício de humanidade nele, porque ele sabe que o irmão dele é puro e inocente e por isso ele prefere se afastar. E o Eun-Ho também deixou um presentão pro seu irmão, né? Passaram-se 6 meses em que o Eun-Ho ficou cuidando da filha da jogadora dos 2-2 e 6 meses depois ele resolveu levar essa filha pro irmão cuidar. Então assim, presentão, imagina você na sua casa chegando do trabalho numa quarta-feira e tem uma criança para você criar. Mas brincadeiras à parte, o Eun-Ho fez o que era certo, porque o Jun-Ho vai ser um bom pai para a criança e ele se preocupando em ser pai, ele tendo que dar atenção para a criança, ele vai abandonar toda essa perseguição que ele vem fazendo nos últimos anos para encontrar o seu irmão. Ele vai focar na criança e o frontman vai viver a vida dele. Mas tivemos finais felizes também. Vocês lembram da jogadora 67 lá da primeira temporada? Que ela entrou nos jogos querendo salvar o irmão? Ela até conta um pouco da história de vida dela. Ela é uma fugitiva da Coreia do Norte, ela veio para a Coreia do Sul junto com o seu irmão, a sua mãe e o seu pai. O pai dela foi morto nessa fuga, a mãe dela foi capturada e ela estava ali cuidando do irmão e ela entrou nos jogos para ganhar dinheiro, para conseguir trazer a mãe dela da Coreia do Norte para que eles conseguissem ali viver como uma família. Antes de morrer, ela pediu para o Ji-han cuidar do irmão dela e o Ji-han não cuidou nada, né? Não vi esse garoto sair uma vez com o irmão dessa jogadora 67. Não vi ele dando um sorvete pro moleque. O menino, ele acabou sendo criado pela mãe do jogador 218 que morreu lá no final da primeira temporada. Aqui, no final desse episódio, a gente vê esse menino já crescido no aeroporto, esperando a mãe dele chegar. E a mãe dele chega e eles se reencontram. Ou seja, no final das contas, o desejo da jogadora 67 se realizou, porque a mãe e o irmão foram reunidos e agora eles vão viver como uma família. E a Noeu, que foi a responsável por salvar o jogador 246 e a responsável por ele se reencontrar a sua filha, também teve um final feliz, né? Notícias ali chegaram para ela de que a sua filha poderia estar na China, notícias muito quentes, e no final do episódio a gente vê também ela embarcando para encontrar sua filha. O ciclo de Round 6 se fecha. Todos os arcos eles foram concluídos. O que a gente vai ver a partir daqui, o que a gente vai ver nos spin-offs, são outras histórias, outros personagens. Não vai ter nenhuma conexão mais com esse Round 6 que a gente viu. A única conexão é que as histórias se passarão no mesmo universo. Mas e vocês? O que vocês acharam disso tudo? Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários o que você achou dessa temporada final de Round 6, que eu vou ficar de olho no comentário de vocês. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.